Nesse vídeo nós iremos aprender como criar a tabela de calendário utilizando o SQL Server. Vejam que o principal objetivo dela é garantir a integridade dos cálculos de inteligência temporal. Ou seja, ter certeza de que as somas, as médias e os valores estão coerentes com o período selecionado. Espero que gostem desse vídeo, não se esqueçam de dar seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, que ajuda muito. Então, muito obrigado e vamos lá. Primeiramente, nós iremos criar uma tabela que irá armazenar as datas e os formatos que nós queremos. Utilizando a instrução Create Table e o nome da minha tabela de calendário, eu vou definir as minhas colunas. A coluna que vai receber a data, o valor, vai ter o formato, o tipo de dado DateTime. E eu adicionei o Primary Key apenas para indexar, facilitando na velocidade das consultas nessa tabela. A coluna ano é uma coluna calculada que recebe apenas o ano da coluna data. Então, usando a função DatePart, eu vou escolher apenas Year, que é a função, a opção ano dessa função. Então, aproveitando esse código, eu vou definir para o mês a mesma coisa, dia do ano, trimestre e a semana do ano, apenas alterando a opção para mês, para dia do ano, para o trimestre e para, nesse caso, WK para a semana do ano. Para obter o nome do mês, eu tenho que utilizar outra função, que nesse caso é o DateName. Eu passo a opção do mês e escolho também a coluna data, que receberá o valor. E o dia do ano, eu vou usar a mesma função DateName, apenas trocando para o Weekday, que vai trazer o nome do dia, que é sábado, domingo, segunda, para essa coluna calculada. E para finalizarmos a criação dessa tabela, vou utilizar uma concatenação do ano com o trimestre. Apenas para exemplificar. Feito a formatação das minhas colunas, vou executar a minha instrução e a tabela foi criada corretamente. Iremos então agora identificar a data inicial e a data final que irá compor o nosso calendário. Para isso, eu obtive o valor mínimo e o máximo de algumas colunas existentes de algumas tabelas dentro do nosso banco de dados. Então vejam que se eu selecionar essa consulta, ela vai me trazer a união do mínimo e o máximo de uma tabela, que contém uma data específica, que nesse caso é do envio do material e que nessa tabela é da data de vencimento. Então, ao executar, veja que ele me traz uma lista de datas mínimas e máximas para aquela coluna. Só que não é isso que eu desejo, eu quero apenas um valor. Eu poderia ter várias tabelas aqui. Então, nesse caso, eu vou encapsular esse resultado em uma outra query, uma outra consulta, que eu vou obter desse resultado o valor mínimo de cada coluna, da data mínima, e o valor máximo da coluna data máxima. Vejam que, ao encapsular, vou colocar um tab aqui, definir o nome da tabela. Executando essa consulta, ele vai me trazer apenas um valor, ou melhor, um valor do mínimo e um valor do máximo. E é isso que a gente precisa dessa informação para a próxima etapa, onde iremos utilizar o conceito de expressão de tabela comum para inserir os registros na nossa tabela. Então, aproveitando a consulta da etapa anterior, eu vou necessitar informar o nome dessas colunas, que eu poderia colocar tanto na minha query, quanto após o nome da tabela comum. Vou colocar aqui data mínima, data máxima e pronto, nossas colunas já foram definidas.
Agora, vou aproveitar essas colunas, que é o resultado mínimo e máximo, para utilizar na minha recursividade, que necessita de um ponto inicial, né? Que nesse caso é a data início, ou melhor dizendo, a data mínima do resultado anterior, certo? E eu vou precisar do ponto de recursividade, que é a data máxima. Enquanto ele não chegar nessa data máxima, nós iremos adicionar um dia a mais no nosso resultado final. Então, eu vou aproveitar essa mesma consulta aqui e utilizar para a data máxima. Vejam que, como é uma recursividade, eu vou utilizar o próprio resultado, né, da tabela comum como from. Vejam que se eu executar essa consulta, eu tenho basicamente um erro. Por quê? O que acontece é o seguinte: a quantidade de registros dentro dessa consulta é acima do valor esperado para a função de recursividade. O importante é entender que, quando nós desenvolvemos recursividade, ele pode dar um loop infinito. Então, o sistema já dá uma facilidade impedindo de que esse loop infinito seja executado. Para que efetivamente a gente execute essa consulta, nós precisamos definir um valor máximo ou desabilitar essa função, certo? Para isso eu vou usar a opção, literalmente opção, max recursion, e definir o valor para 0. Isso define que ele desabilita essa preocupação do SQL Server. E quando eu tentar executar novamente essa consulta, veja que ele agora vai permitir trazer o resultado. Então vejam que ele traz um calendário completo, né, de todas as datas entre aquela inicial e a final. E agora eu vou inserir esses registros dentro da tabela de calendário, simplesmente utilizando a instrução insert logo anteriormente do nosso resultado. Então, insert into tabela de calendário, apenas a coluna data, contida lá na minha tabela, e vou também selecionar a coluna data do meu resultado. Vejam que, após executar essa consulta novamente, com a instrução insert into, ele vai inserir todo esse resultado dentro da tabela. E, ao selecionar essa tabela, vejam que os dados inseridos estão contidos nos formatos que nós definimos para cada uma das colunas. E vejam que eu posso também utilizar essa mesma técnica em exibições, ou seja, em views, inclusive criar um job, uma tarefa agendada para atualizar essas datas fim iniciais e também preencher essa tabela de calendário periodicamente. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.